Olá, alunos, professor Luiz Paloski aqui, sejam muito bem-vindos. E dando início à nossa série de vídeos sobre acesso e coleta de dados, hoje a gente vai falar sobre os dados do CPEA, alguns dados do CPEA e da Fiesp sobre agronegócio, tá bem? Então, enfim, basta ir ao Google, se você digitar CPEA, vai aparecer aqui o CPEA, que é um centro de pesquisas da USP. Você pode vir aqui em PIB agro, tá? Então um dos dados aqui que a gente vai ver hoje é sobre o PIB do agronegócio. Então PIB agro, PIB Brasil, ele vai trazer um relatório, né? Se você quiser informações mais detalhadas, quiser entender essas informações, sempre tem um relatório em relação a isso, mas eu posso vir aqui e acessar a série histórica do PIB. Então acesse aqui a série histórica do PIB do agronegócio brasileiro. Ele vai pedir aqui alguns dados, então vou colocar meu nome, por exemplo. A empresa não necessariamente precisa colocar, você digita o seu e-mail, preenche com o código e clica em download. Clicou em download, você vai escolher onde vai baixar os dados, pega e abre a planilha com o PIB do CPEA, né? O PIB do agronegócio calculado pelo CPEA. E daí a gente vai ter alguns dados históricos do CPEA, né? Que ele calcula esses dados do agronegócio já há algum tempo. Então aqui tem, se você quiser verificar as notas metodológicas, então ver como é que cita, por exemplo. Então na hora de citar, citar corretamente, né? Fazer citação, citar a fonte dos dados, né? De onde você tirou aqueles dados. Vemos aqui em PIB. Então aqui tem os valores do PIB do agronegócio brasileiro. Então aqui ele divide em agronegócio, que é o total do agronegócio, já a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Aqui nós temos dados de 1996 até 2022, e ele divide pelo ramo agrícola e o ramo pecuário, tá? Então ele vai dividir aqui o agronegócio pelo ramo agrícola e pelo ramo pecuário do agronegócio brasileiro, tá? Aqui está em valores correntes e aqui está em valores de dezembro de 2022. Isso é importante a gente ter em mente, que quando a gente fala de valores correntes, quer dizer que não estão atualizados pela inflação. Então são valores de acordo com os valores de cada época. Então aqui, por exemplo, está em valores de 1996. Então, obviamente, quando você vai fazer algumas análises, não é possível pegar dados que estejam em valores correntes. Todos os dados que se refiram à unidade monetária, então todos os valores em reais, por exemplo, eu não posso compará-los sem antes corrigir pela inflação. Então aqui está sem a correção da inflação, né? Valores correntes está sempre sem a correção da inflação. Então aqui são 297 milhões, bilhões, né, na verdade, porque está em milhões, então são 297 bilhões 389 milhões de reais, só que esses valores em reais de 1996, né, e todos os valores aqui em reais de 1996. Agora, quando a gente vem aqui, ó, em milhões de reais de dezembro de 2022, então já está corrigido, tanto é que o valor aqui de 1996 é bem diferente, porque foi acrescentada a inflação do período, para que eu não tenha o efeito inflacionário no meu cálculo. Então, se eu vou calcular, aumentou quantos por cento o PIB de 1996 até 2022? Então, não posso pegar valor corrente, eu tenho que pegar o valor corrigido pela inflação. Por quê? Porque a inflação vai elevar esse valor monetário. E eu quero saber quanto que aumentou real, qual foi o aumento real no PIB, por exemplo. Tá? Mas se eu quiser então saber os valores, então eu tenho os valores. Aliás, explicando então o que é agronegócio para a gente entender por que tem essas divisões. Então, aqui dentro do agronegócio, a gente tem insumos, agropecuária, indústria, serviços e a soma, que é o agronegócio como um todo. O agronegócio ele é um conceito amplo, ele não é só agricultura ou agropecuária. Agropecuária é o que acontece lá no campo, é o que a gente chama de setor primário, que é o que acontece lá na produção rural. Então, isso é agropecuária.
Mas esse agricultor, por exemplo, ele precisa comprar sementes, ele precisa comprar maquinários, defensivos, adubos, fertilizantes e assim por diante. Então, eu tenho que considerar isso na minha conta, né? Porque isso está vinculado àquela produção agropecuária. Além disso, eu vou ter uma indústria que vai transformar aquele produto, que vai pegar, por exemplo, a soja e vai transformar em óleo de soja. Então, esse produto e essa transformação também faz parte do agronegócio. E além disso, eu vou ter serviços bancários, de pesquisa, serviços de transporte, logística, armazenamento e assim por diante. Então, tudo isso faz parte, tudo que esteja vinculado à agropecuária ou que dependa da agropecuária para existir em si é agronegócio, tá? Então, dá para a gente também dar uma olhadinha melhor nas notas metodológicas se a gente quiser entender como que daí o CPEA entende esse contexto e como que ele calcula, tá? Então, aqui está a divisão do agronegócio, ou seja, a junção de todos esses setores, e ele divide qual é o setor de insumos, qual é a agropecuária lá no campo, na produção rural, o que é indústria, o que é serviços, e soma tudo e considera isso como PIB do agronegócio. Então, aqui, por exemplo, nós temos 2 trilhões 455 bilhões e 875 milhões de reais como PIB do agronegócio 2022, tá bem? Se eu quiser saber só do ramo agrícola, ele isola para mim do ramo agrícola e também isola para mim do ramo pecuário, tá bem? Além disso, nessa planilha, então aqui a gente tem os valores em reais já corrigidos para dezembro de 2022, nós temos a variação. Então, qual foi a variação em relação ao ano anterior? Então, a gente vê, por exemplo, que em 2022, nós tivemos uma variação negativa de 4,22%. Então, quer dizer que o PIB do agronegócio caiu 4,22% em relação ao PIB de 2021. Aqui sempre em relação ao ano anterior. Tá? Então, nós temos aqui qual o motivo? Insumos não foi. Então, pelo setor de insumos, teria crescido, porque o setor de insumos cresceu 23%. Mas a agropecuária, a indústria e serviços todos caíram. E daí, obviamente, cada um tem um peso nessa participação e isso gerou uma queda de 4,22%. Participação, que vai nos mostrar um pouco o peso, né? E daí aqui também pegamos o agronegócio. Qual é a participação? Então, quem tem mais participação? Serviços. Serviços vai ter a maior parcela aí do agronegócio, 42,5%. Indústria, 23,3%. Agropecuária, 26,9% e insumos, 7,4%. Então, tá vendo como a variação do insumo, apesar de ter sido boa, muito significativa, cresceu 23%, mas ela tem uma participação muito pequena e os outros todos caíram, né? Então, isso gerou uma queda de 4,22%. Além disso, aqui a gente está olhando para a participação dos setores no agronegócio. Se a gente caminhar para o lado aqui na nossa planilha, a gente vai ter a participação em cima do Brasil, né? Em cima do PIB do Brasil. Então, quanto que o PIB do agronegócio representa do PIB do Brasil? Ó, lá em 1996 representava 34,8%. Hoje representa 24,8%. Tem caído a participação do agronegócio no PIB brasileiro, mas ainda é muito significativo, é quase um quarto, né? Quase 25%. Sendo que insumos representa quase 2%, agropecuária em torno de 7%, indústria 5,8%, a indústria do agronegócio, tá? E serviços também tudo do agronegócio, 10,5%. Então são dados muito importantes, eles ajudam aí, dá para complementar um trabalho, complementar uma pesquisa que você esteja fazendo em relação a esse tema, dá para fazer análises olhando para o PIB aqui, tá bem? Então fica essa dica sobre a planilha do CPEA, sobre o PIB do agronegócio. Voltando aqui para o nosso site do CPEA, a gente também tem sobre o mercado de trabalho. Então, você vem aqui em mercado de trabalho do agronegócio, e aqui também acesse aqui a série histórica do mercado de trabalho no agronegócio brasileiro. Mesma coisa, vai pedir algumas informações para você baixar. Baixou lá os dados, vamos abrir aqui a planilha sobre o mercado de trabalho no agronegócio, que também o CPEA pega e isola a quantidade de trabalho que foi gerada, né, de emprego
que foi gerada no agronegócio. Também tem uma capa, tem as notas metodológicas, explicando como que são feitos esses cálculos, né, como que a gente interpreta, qual a forma de utilizar e de citar a fonte, sempre importante citar a fonte. E ele vai trazer aqui dados da população ocupada. Então, quantos trabalhadores empregados de maneira formal estão no agronegócio? Então, está aqui. E dividido inclusive por setores. Então, setor de insumos, agropecuária, autoconsumo agrícola, indústria e serviços. Tá? E daí ele traz aqui o total do Brasil, para a gente ter uma ideia. Então, o agronegócio, lá em 2012, por exemplo, que é quando começa a série, ele representava 26.971.533 trabalhadores, enquanto que no Brasil era em torno de 93 milhões de trabalhadores, ou seja, o agronegócio respondia por quase 29%. Isso chegou a aumentar em 2013, enfim. E daí, em 2022, os últimos anos, ele geralmente vai trazer aos trimestres aqui, né? Então, a gente tem aqui os trimestres do ano, né? Então, de janeiro a março, de abril a junho e assim por diante, mostrando a variação. Então, se você for usar os dados, utiliza ou o último ou a média do ano, né? Daí você teria que tirar uma média entre esses valores. Tá? Então, em 2023, por exemplo, já tem de janeiro a março aqui, que são os últimos dados. Então, caiu um pouco a participação, né? Quando a gente olha outubro, dezembro de 2022 e agora janeiro a março, caiu um pouquinho a participação, que era em torno de 29%, caiu ali para 27%. E aqui a gente tem os dados de cada um dos elementos. Então se eu quiser saber a participação de cada um deles no agronegócio, então poderia simplesmente pegar aqui. Então, se eu quiser saber qual é o valor, a participação daquele setor, né, daquele ramo ali no agronegócio como um todo. Eu vou pegar e vou dividir, por exemplo, o setor de insumos pelo total do agronegócio. Aí eu venho aqui, seleciono a minha célula, clico aqui em percentual, vou aumentar o número de casas, né? Então, é 1,2%. Se eu quiser saber dos demais, mesma coisa, vou pegar da agropecuária e vou dividir pelo total do agronegócio. A gente vai ter aqui esse valor, vou colocar em percentual e colocar duas casas depois da vírgula. 29,48%. Né? E o setor de serviços vai ser o maior aqui, né? Mas se eu quiser calcular para cada um deles, eu poderia calcular para cada um deles, né? Então, para ficar mais fácil para arrastar aqui, ó, eu vou travar essas células apertando a célula de baixo, né? Apertando F4, e eu posso simplesmente arrastar aqui e eu vou ter a participação de cada um desses setores no meu, para eu saber quanto que cada um deles representa, pelo menos de janeiro a março de 2023. Então, a gente nota que serviço representou 34,8%, a maior parcela da população ocupada no agronegócio brasileiro está ocupada no setor de serviços. A gente tem também algumas análises interessantes. Então, a gente tem por gênero, então está aqui por cada setor, quantidade, né, a participação de público masculino e feminino. Então a gente vê, por exemplo, né, o masculino está aqui em cima, a gente vê, por exemplo, que no setor de insumos a grande maioria é masculino, no setor da agropecuária também a grande maioria é público masculino. Agora, quando a gente vai para o autoconsumo agrícola, maioria feminino, né, e é o único aí que a maioria vai ser feminino, tá bem? Então a gente consegue dar uma olhada aqui, né? Escolaridade, então também tem aqui por grau de instrução, então sem instrução, pouquíssimas pessoas não têm instrução, mas quando a gente olha no setor de insumos, por exemplo, a maioria tem pelo menos o ensino médio. Quando a gente vai para a agropecuária, a maioria tem ensino fundamental, né? Agora, quando a gente vai para a indústria, por exemplo, a indústria já vai ter uma exigência de ensino médio. Setor de serviços, também, a maioria com ensino médio. E assim por diante, né? Quando a gente olha para o Brasil total, para a gente fazer uma comparação, a gente pode dar uma olhada e notar as diferenças. Além disso, nós temos aqui o tipo, né? A posição. Então, empregado com carteira assinada, sem carteira assinada, empregador, conta própria, outros e autoconsumo. E outro dado bastante relevante dessa planilha é
o de remuneração. Então, qual é a remuneração média das pessoas empregadas naquele setor? Então, por exemplo, o setor de insumos é o que tem a maior remuneração, tá? Obviamente que daí você tem que entender, tem que buscar informações para descobrir o porquê que isso acontece. Agora, no setor primário, é o que tem a menor remuneração. Lembrando, setor primário, tanto agrícola como pecuário, é aquele setor da produção rural. Então, é o que menor paga, por exemplo, salários de janeiro a março de 2023 em torno de R$ 1.500, né? Para os dois setores aí. Os demais pagam acima dos 2.000. Aqui o setor de serviços paga um pouquinho melhor, mas o setor de insumos é o que melhor paga. Então, outra base de dados bastante interessante para complementar um estudo, ou até para fazer um estudo, né? Se você quer ver por gênero, por grau de escolaridade, como que estão essas informações, então bastante relevante. Então esses são os dois elementos aí que nós temos no CPEA que nos ajudam bastante a entender um pouco o agronegócio. Além disso, você pode também explorar aqui algumas informações no CPEA. Tá? Então vocês viram que é fácil encontrar a partir do Google, só se digitar CPEA, você já vai cair nesse site, já consegue aqui ver o PIB e o mercado de trabalho, mas você pode explorar, fica a dica para dar uma explorada no site, ver alguns relatórios, então tem relatórios muito interessantes, né? Tem de exportação, por exemplo, então você entra, vai ter lá o relatório, quais foram os valores que a gente mais exportou, que a gente mais os principais destinos dos nossos produtos e assim por diante. Vamos dar uma olhada agora no site da Fiesp. Então, se eu digitar Fiesp, balança comercial do agronegócio, então eu já vou cair direto, a balança comercial do agronegócio brasileiro. Tá? Então, aqui já está dando diretamente na balança comercial de dezembro de 2022. Mas clicando aqui, por exemplo, no segundo link, né, ele vai me trazer aqui para o site da Fiesp. Eu posso vir aqui em acervo digital. Em acervo digital, eu venho em índices e pesquisas. Eu seleciono um tema, né? Então, agronegócio está aqui em cima. Então, selecionei um tema aqui sobre agronegócio. Ele vai me trazer aqui, por exemplo, a balança comercial do agronegócio. Daí eu vou acessar, vai ter todos os relatórios de balança comercial do agronegócio por ano, ó, desde 2011, por mês. E se eu quiser saber o fechamento do ano, né, com os dados completos, eu tenho sempre que olhar o janeiro do ano seguinte. Então, eu quero ver os dados fechados de 2022, eu vou verificar aqui qual é o valor de janeiro, né? Vou baixar o relatório de janeiro de 2023, que daí eu tenho os dados fechados de 2022. Então, você vai clicar, vai baixar o relatório, baixou o relatório, abre, você já tem aqui os dados, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, ó, agronegócio, balança comercial brasileira do agronegócio, dezembro de 2022, então, obviamente, ela é lançada em janeiro de 2023, ele tem toda uma explicação, né? Tem uma análise e destaques, quais foram os principais destinos, e mostra que, obviamente, que é uma tabela no PDF, então você teria que fica um pouquinho mais difícil de fazer as análises, né? Você teria que jogar para uma planilha do Excel, por exemplo, mas hoje tem uma facilidade para isso. Mas aqui você já tem várias análises. Então ele tem principais produtos, então vai definir aqui quais foram os principais produtos de acordo com valor e de acordo com quantidade, olhando também para o preço médio desses produtos. Tá? Em questão de valores, né, em relação aos valores, a gente tem soja como sendo o principal. E inclusive crescendo 20,8%, né? Porque aqui nessa coluna nós temos a variação percentual, tá bem? Então aqui está mostrando só de dezembro, né? Então dezembro de 2021 contra dezembro de 2022, aqui de janeiro a dezembro de 2021 para janeiro a dezembro de 2022, ou seja, pegando o ano todo. Tá? Então se eu quisesse analisar a quantidade de um ano para o outro, eu teria que olhar essa coluna que está aqui, ó, janeiro a dezembro, que daí eu pego todos os dados. Inclusive, ele mostra aqui também os principais destinos. Então, os principais destinos nós vamos ter aqui, por exemplo, em 2022, China, em 2021, China também. E daí eu precisaria olhar qual é a participação no total. E aqui ele até mostra para a gente
o total do Brasil, dividindo o Brasil entre agronegócio e demais setores, os outros setores da economia. E a gente nota que quando a gente aqui está exportação, importação e saldo. Quando a gente nota o saldo, os demais setores são deficitários, né? Eles estão aqui com déficit na balança comercial. Mas o agronegócio ele é superavitário, ou seja, então o agronegócio é o responsável por manter a nossa balança comercial total superavitária no Brasil. Tá bem? Então, fica a dica. Eu vou colocar os links diretos, mas vocês viram que é fácil chegar no da Fiesp e também no da CPEA. E com isso a gente finaliza esse nosso primeiro vídeo, que são de dados mais simples, mais tranquilos de se obter. Tá bem? Muito obrigado, agradeço a atenção e bons estudos para todos.